Olá pessoal, tudo bem? Aqui nós vamos falar hoje de gestão patrimonial. Qual que é o nosso intuito? O nosso intuito e responsabilidade é trazer os assuntos mais importantes do momento, mas de uma forma fácil de entender. Nós vamos simplificar cada conteúdo de um jeito muito mais prático. Hoje nós vamos falar de gestão patrimonial. O que é gestão patrimonial? Para que serve? Né? Então a gestão patrimonial é o assunto que nós vamos falar hoje de forma bem resumida. É o equilíbrio que você tem entre todo o patrimônio que você tem em mãos, sendo empresa ou indivíduo, e o custo que você tem entre eles. Gastos, despesas, depreciação de cada ativo. Qual a importância de uma gestão patrimonial, de uma boa gestão patrimonial? A primeira coisa que você precisa fazer dentro de uma organização, dentro de uma empresa ou particularmente, é você fazer um inventário, saber todos os ativos que você tem em mãos. Isso é importante porque muitos de nós temos equipamentos, bens de grande e pequeno valor, inclusive veículo, uma moto, né? Qualquer tipo de ativo que você tenha, é importante você ter este controle, esta gestão. Este assunto tem sido cada vez mais presente na pauta entre os gestores e pessoas que têm uma certa quantidade de ativos. Muitas pessoas, famílias e até empresas não tomam o devido cuidado com a gestão patrimonial. Mas hoje o seu patrimônio é o que você tem em mãos, é o que você tem em liquidez, é o que você tem sólido dentro da empresa ou dentro da sua vida pessoal. São os objetos, itens, produtos que servem para atender a necessidade humana de forma geral. Em resumo, o que nós podemos falar sobre bens patrimoniais? Exemplo, nós temos bens móveis. São bens que podem ser transferidos do lugar sem perder a sua característica, máquinas, equipamentos, veículos. Bens imóveis é outro exemplo, que já não podem ser transferidos do seu lugar sem perder a sua característica. Por um entendimento mais direto, são todos aqueles que são vinculados ao solo, terreno, edifícios, casas e assim por diante. Bens tangíveis são todos os demais bens, inclusive que entram na categoria de bens móveis, que são bens físicos. Bens intangíveis, já ao contrário, não são físicos. Por exemplo, direitos autorais, marca, imagem, patente. Já temos também os bens destinados à venda, bens numerários, que no caso são os dinheiros disponíveis em caixa, e os bens de consumo, tá? Que é usado, por exemplo, no processo produtivo. De forma resumida, vocês podem ver que não é tão difícil de entender o que é uma gestão patrimonial, o que é um patrimônio, o que é um bem patrimonial. Quais são as categorias mais utilizadas em controle de bem hoje? São bancos, consultores de investimento e até as consultorias empresariais, que dão mais ênfase nessa categoria. Mas só que você, nós podemos fazer uma gestão de um patrimônio, do nosso patrimônio, do patrimônio da nossa companhia. Principalmente você que está dentro de uma companhia, a gestão do patrimônio não é bem feita hoje, você pode utilizar este vídeo para você entender um pouco melhor da gestão. E você pode fazer a gestão dentro da sua própria companhia. Quais as etapas que eu devo fazer por uma boa gestão patrimonial? Primeira etapa, você fazer o inventário, que estão dentro do seu poder ou dentro do poder da sua companhia, da empresa onde você trabalha ou da empresa que você tem. Segunda etapa, estado desses ativos. Estão em estado de conservação?
precisam ser trocados. Muitas vezes em uma companhia ou até na nossa vida pessoal tem muitos bens patrimoniais que exigem uma certa manutenção e a manutenção está ficando mais cara do que adquirir um patrimônio novo para substituir o patrimônio antigo. O patrimônio novo vai vir com mais tecnologia, mais funções e menos custo. Muitas opções ainda tem sobre a troca de patrimônio. Hoje em dia é muito mais falado sobre locação. É muito melhor locar hoje um imóvel, locar um veículo, locar um equipamento do que adquirir. Porque através de um contrato eu posso trocar eventualmente o equipamento. Então nunca vai ficar obsoleto. E a terceira etapa, a próxima e última, nesse nosso contexto, seria avaliar a vida útil, que está ligado na segunda etapa. Você já analisa o estado de conservação daquele equipamento e já inclui nele o estado de vida útil. Então vejam que interessante. Se eu colocar a vida útil no bem, ainda mais 6 meses, faço um estudo da compra de um novo equipamento, analiso a manutenção, o valor ou até a locação, eu coloco um tempo de vida útil, um prazo de utilização deste equipamento. Todo patrimônio é aquele bem, aquele produto que pode me gerar dinheiro, que pode me gerar um retorno monetário. Então pense bem, o que você tem em mãos hoje pode ser o dinheiro de amanhã. Um abraço a todos.